Glória a Deus. Pode se assentar, igreja abençoada e cheirosa. Esses dias, nesta semana, num dia desses, eu fui chamado a uma reunião e eu já sabia mais ou menos do que ela se tratava. E foi me dada uma função bastante trabalhosa. E meio que como era uma necessidade, eu acabei, depois de ter falado, inclusive já com o meu discipulador, aceitando aquela função. Mas logo que eu saí dali, eu comecei a conversar com o Senhor e disse: Senhor, a agenda está apertada, os desafios são grandes, as responsabilidades ficam cada vez maiores, devido ao próprio tempo que a gente vive. E eu disse: fora disso, Senhor, o Senhor sabe daquilo que aperta o coração e que faz o coração chorar. E aí eu venho aqui, Deus, e ainda, sabe, quando parece que você se sente assim, será que eu vou conseguir? Será que vou ter forças? E eu voltei para casa depois dessa reunião e pedi o carro do meu filho emprestado. Disse: eu posso pegar o seu carro? Tinha que fazer um outro negócio e uma outra coisa. Peguei o carro dele e tinha o som, eu liguei, apertei, estava sintonizado na Rádio Hora, naquela FM. E eu, ainda com aquilo na mente, disse assim: Senhor, tem hora que fica difícil. E o Senhor me levou numa música que a letra diz assim: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deus fala ou não fala, gente? Então, em nome de Jesus, esta noite aqui é uma noite de cura e de salvação, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos continuar vendo algo que Deus tem falado conosco, algo que Deus tem ministrado à igreja. É tempo de voltar ao primeiro amor. E aí nós vamos falar, no mesmo texto que Deus tem falado conosco, pelo menos umas 3 vezes, desde a virada do ano até agora, e nós vamos ver sobre a estrada de volta ao primeiro amor, lá em Apocalipse capítulo 2. Sabe, gente, uma das desafios que o Senhor tem colocado, por estar como presidente do Conselho de Pastores do município, e também ser um dos vice-presidentes da Confederação de Conselhos de Pastores do Brasil, a gente se envolve quase que rotineiramente em movimentos que tem que alertar a própria comunidade, de uma maneira geral, a comunidade evangélica, por causa de muitos desafios que a gente está enfrentando no Brasil. São leis, são coisas que acontecem no dia a dia, são coisas que acontecem entram lá no Legislativo ou no Supremo Tribunal Federal. São muitos desafios. E às vezes você fica dizendo assim: meu Deus, com tudo isso que está acontecendo, o que a gente vai fazer? Como a gente vai reagir? O texto de hoje é uma carta que foi enviada do Espírito Santo para uma igreja que se encontrava lá na igreja de Éfeso. Para você ter uma ideia, a igreja de Éfeso era o principal centro comercial da Ásia, mas vai imaginando esse local. Era um anfiteatro, eles tinham um anfiteatro muito famoso, com capacidade para 25 mil pessoas. Veja só, naquele tempo. Então, era uma grande cidade para aquela época. Ali estava o templo da deusa mãe Diana, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Nesse templo, preste atenção nisso,
prestava-se culto a Roma e ao imperador. Aquela cidade era o centro de toda aquela região, de todas as práticas supersticiosas que você pode imaginar. Era uma cidade famosa por suas artes mágicas. Pois bem, bem no meio dessa cidade, com todas essas características e desafios, Deus coloca uma igreja. E a igreja aquela que está ali dentro daquela cidade, ela começa a provocar algumas reações nas pessoas, que nós vamos ver a seguir. Sim, porque ali estava a adoração ao Deus Roma, ou ao Deus imperador, e aquela igreja pregava que o único que deveria ser adorado, o Senhor, o Rei dos Reis, que nós acabamos de cantar aqui, é o Rei Jesus. Muitos eram até mortos, porque eles carregavam a acusação de que por eles adorarem Jesus como rei, eles estavam negando César, então teriam que morrer. E aí, no meio daquela cidade, no meio de tantos desafios, Deus vai falar, manda uma carta para aquela igreja, e com essa carta, nós vamos aprender a respeito da estrada de volta ao primeiro amor. A estrada de volta ao primeiro amor tem nós precisamos fazer 4 correções de rota para voltar ao caminho. Não é a estrada de volta ao primeiro amor? Então tem 4 correções de rota para voltar ao caminho. Primeiro, renovar a fé no Deus que tudo pode. Segundo, voltar a nos ver nos olhos de Deus. Terceiro, retornar. E aí vem os 2 pontos aí. O que é retornar? É lembrar, arrepender e praticar. E 4, viver as promessas dos céus. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Renovar a fé no Deus que tudo pode. Vamos então ver o que diz o texto. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Às vezes a gente fica olhando para o nosso tempo e a gente fica pensando, mas meu Deus, onde é que está Deus? Como é que a gente vai vencer tudo isso aqui? Com que poder? Aquela igreja que estava no meio de um lugar que tinha muitos desafios, ela estava olhando para o Deus que tudo pode, ou o Deus que tudo pode estava dizendo a eles: olha, aquele que tem em sua mão, que significa que é uma mão que governa, é uma mão todo-poderosa, e esse Deus todo-poderoso, Ele sabe onde está a igreja. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe que a Primeira Batista está aqui em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, no Brasil, e sabe de todos os seus desafios, e sabe de todas as coisas que nós enfrentamos. Sabe onde você trabalha, Ele vê lá no seu trabalho você, Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe dos seus desafios, está vendo você lá na escola, as tentações que você passa, as coisas que você enfrenta. Deus sabe de tudo. Deus tem a igreja em suas mãos. Depois nós vamos perceber o quanto isso é sério. E esse Deus anda no meio da igreja. Ou seja, Ele conhece a igreja por dentro. A igreja de Éfeso está na cidade ali dos asiarcas. Esses asiarcas é que cuidavam do culto de Roma e o imperador. Eles se orgulhavam pelo poder de sua divindade, porque naquela época as nações acreditavam que quem tivesse o Deus mais poderoso fazia com que aquela nação prevalecesse sobre as outras. Tipo assim, o Brasil tem um Deus, então ele vai guerrear contra as outras nações da América do Sul e vai prevalecer, porque o Deus
do Brasil é mais poderoso que o Deus do Paraguai, o Deus da Bolívia, o Deus da Argentina, e assim por diante. Eles acreditavam nisso, era uma das crenças do povo daquela época. E assim, então, quando os asiarcas iam prestar culto a Roma e ao imperador, eles diziam, viu? O nosso Deus é o mais poderoso, o nosso Deus é o que está reinando, esse é o nosso Deus, porque todas as nações foram subjugadas ao poder de Roma. Mas Deus coloca uma igreja dentro dessa cidade de Éfeso, que reconhece que Cristo é o Senhor, e que adorava um Deus que, além dos poderes desta igreja, desta terra, a igreja adora o Cristo ressurreto, seu poder está acima de tudo e de todos, ele está sentado em seu mais alto e sublime trono e reina soberanamente. O texto que nós estamos lendo, amados irmãos, fala desse Deus Todo-Poderoso. Aliás, todas as introduções das cartas às igrejas da Ásia começam falando sobre atributos de Deus. Eu vou ler alguns para você. Por exemplo, Apocalipse começa lá no capítulo 2, no versículo 1, que já lemos, da igreja de Éfeso, mas ele continua fazendo muitas introduções. Ele diz assim, lá no capítulo 2, versículo 8, isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Esse é o nosso Deus. Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2,12. Esse é o nosso Deus. Isto diz o Filho de Deus, que tem os seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Apocalipse 2,18. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Apocalipse 2,23. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3,7. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 3,14. Esse é o nosso Deus. E, amados irmãos, quando a gente olha as circunstâncias, a gente vai ficando, você vê o tamanho das coisas. Mas o Senhor está falando, através das cartas que o Espírito escreveu àquelas igrejas da Ásia, está falando, Primeira Batista, não há nada e nem ninguém que seja mais poderoso do que o Deus que você serve. Não existe um rei que esteja acima do rei Jesus. Por isso que nós cantamos que ele é o rei da glória. Amém? Como estão as circunstâncias da sua vida? O que você acha impossível para Deus não passa de algo fácil para ser resolvido. Por vezes, não é do jeito e nem no tempo que a gente espera. Mas é o melhor jeito e o melhor tempo, porque é o jeito e o tempo de Deus. Ele vai cumprir a vontade dele na sua vida, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O livro de Apocalipse, amados irmãos, é sobre o Deus que domina a história, e ele está conduzindo a história para o desfecho glorioso, onde o Cristo que venceu virá outra vez, e aí todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém, amados irmãos? Esse é o nosso Deus. Para voltar ao primeiro amor é necessário que todos nós renovemos a nossa fé no Deus que tudo pode. Se existe alguma circunstância dizendo para você, não sei se pode isso aqui, é mentira. Deus pode todas as coisas. Cuidado que Satanás é um enganador. E quando você passa por problemas, ele vem com suas ameaças. Viu? Falei, isso aqui não. Aqueles irmãos ali, eles eram muito ousados, e eles confiavam no poder de Deus, e mesmo que fosse necessário morrer por amor a Deus, eles estavam dispostos a morrer, porque eles sabiam que aqui na terra eles podiam passar, mas o que estava à frente é o reino de Deus esperando cada um deles.
Segundo, é necessário voltar a nos ver com os olhos de Deus. Voltar a nos ver com os olhos de Deus, ou nos olhos de Deus. Veja o texto. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Uau, que igreja! E não são só esses elogios, porque lá no versículo 6, depois de exortar a igreja, ele ainda fala algo a mais. Ele diz assim: mas uma coisa tem a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Veja só, meus amados irmãos, quanto elogio para essa igreja que trabalhava arduamente, até exaustão e sob pressão. Olha essa igreja, tinha pureza doutrinária, oposição firme às mentiras e aos mentirosos. A igreja era conhecida por desmascarar a mentira e os mentirosos. Ela era uma igreja perseverante. Eles resistiam no labor. Eles eram aqueles incansáveis. E além do mais, eles odiavam a filosofia dos nicolaítas, e Deus fala, coisa que eu também odeio. Sabe por quê? Os nicolaítas eram aqueles que pregavam que um certo tipo de mundanismo é tolerável. Porque nem tudo dá para resistir, né? Tem coisa que, deixa acontecer. Isso aí é o que a gente estava vendo agora há pouco tempo, o pastor Gil estava falando ali. Né? Porque você sabe, já falei que tem dois demônios que eles são irmãos gêmeos, eles sempre andam juntos. É o tal do que tem nada a ver. Esse é o espírito dos nicolaítas. A igreja vai se afastando, não é? O que é que tem eu assisti? 132 episódios da minissérie da Netflix. Quer que tenha eu ficar ocupando meu tempo? Eu tenho um aplicativo no meu celular, que ele é um dedo duro, ele fica contando tudo como eu uso meu celular. Quantas horas eu gastei com o aplicativo da Bíblia, quantas horas eu gastei, quantos minutos, horas, depende do tempo que ele faz, colhe lá. E ele vai dando os percentuais também, de como eu estou usando o meu celular. Como é que você está usando a sua vida? Se tivesse um aplicativo para a sua vida, para a minha vida, o que nós mais temos ocupado o nosso tempo? Isso diz respeito muito a que nós estamos deixando, o que tem o nada a ver, entrar na nossa vida e nos afastar de Deus. A igreja de Éfeso não era assim. A igreja de Éfeso era uma igreja elogiada pelo Espírito Santo. Trabalhavam arduamente até exaustão e sob pressão. Eles tinham essa pureza doutrinária. Eles eram homens assim que olhavam, eles liam a Bíblia, eles conheciam a Bíblia. Quando alguém falava uma coisa que não era da Bíblia, eles eram duros. Eles tinham todas essas qualidades. Muitas vezes, amados irmãos, nós olhamos para nós mesmos e não vemos nada de bom em nós. E aí essa própria avaliação negativa a respeito de nós mesmos, seja por causa da nossa autoimagem baixa ou por causa do nosso complexo de inferioridade, nos leva sempre a viver uma vida onde a gente acha que não pode realizar nada de relevante. E Deus está dizendo, não, filho, vem cá, eu vou lhe mostrar, existem coisas na sua vida que você está fazendo, ou que eu posso fazer através de você, que eu quero elogiar, ou quero tornar você elogiável. Mas se a gente ficar olhando só para nós mesmos, com os nossos próprios olhos, nós não vamos fazer nada de bom. Outras vezes, amados irmãos, nós começamos a nos justificar, e dizer assim, não, mas não é, sabe que não dá, é assim, eu sou fraco, eu sou pobre, e quer saber, vamos lá, para o lado dos nicolaítas, ninguém consegue ser tão santo assim. Parece que hoje o que é um padrão mais alto é o padrão que está errado. Padrão de santidade.
Deus tem falado conosco que a volta ao primeiro amor passa pela oração, pela palavra, pela santidade, pela obediência e por evangelização discipuladora. Nós temos que querer voltar a esse primeiro amor para cumprir tudo o que Deus tem para nós, sem desculpas. Permita que Deus mostre para você quem você é aos olhos dEle. Permite que Deus sonde as suas obras. Permita que Deus olhe, que o Espírito Santo perceba você. Vá diante de Deus com sinceridade, meu irmão. Com sinceridade, minha irmã. E diga para Deus: Deus, como é que o Senhor está me enxergando? Como o Senhor está me vendo? Deus, Ele não é um Deus que vai te calar, pôr você para baixo e acabar com você. Porque tem gente que acha que Deus é assim. Um ser chato, rigoroso demais. E aí Ele vai me falar e eu vou ficar mais para baixo ainda. Não. Quando o Espírito Santo de Deus mostra algo na sua vida que precisa ser transformado, Ele mesmo lhe dá o poder para que aquilo seja transformado na sua vida. Jesus não aponta, o Espírito Santo de Deus não aponta pecado em você para deixar você para baixo, mas para curar e sarar você em nome de Jesus. Agora, amados irmãos, sabe, eu fico olhando tantos elogios assim, que recebeu a igreja de Éfeso. O que podia dar errado nessa igreja? E antes que a gente passe para esse ponto, eu queria perguntar para você: você tem permitido que o Espírito Santo revele a você áreas que talvez sejam pontos cegos em sua vida? Porque parece que era isso aqui na igreja. Estava tudo no completo, assim, estava sensacional, mas tinha uma coisinha, e parece que era exatamente o ponto cego. Uma vez eu vi um videozinho explicando como a gente evita atropelar ou fechar motos, né? Que você tem que abrir bem o vidro, você não deve, no seu retrovisor lateral, você não deve deixar que o seu espelho fique mostrando a lateral do seu carro, mas o mais aberto possível, evita pontos cegos. O Espírito Santo de Deus quer que você abra a sua vida e permita que Ele sonde o seu coração, para que você possa verdadeiramente saber alguns pontos cegos na sua vida. Sabe por quê, amados irmãos? Pode estar quase tudo muito certinho, mas alguns pontos cegos podem ser a nossa própria ruína. É isso que ele está falando. Porque você olha para essa igreja com essas características, dá uma olhada nisso aqui. Você fala assim: o que pode dar errado? Analogicamente, isso aqui é tipo assim, você olhar para o time do Palmeiras. Aí você olha, o Palmeiras tem os melhores jogadores, eu acho, que foram contratados nos últimos tempos no Brasil, jogam no Palmeiras. E tem um técnico bom, e vai lá, o que pode dar errado? E dá errado, né? É incrível isso daí. Você olha para essa igreja e você fala assim: o que pode dar errado? O que pode estar errado? Mas aí chega ao nossa terceira correção de rota. Nós precisamos retornar, no sentido de retomar a rota. E aí nós precisamos fazer 3 coisas. Sabe quando a gente cantava? 3 palavrinhas só. E aí eu faço com a minha netinha Luísa e canto com ela. A hora que começa a cantar a musiquinha, ela começa a fazer assim no dedinho dela. É lindo. Então, faz assim com o seu dedo. Isso, agora você põe assim: lembrar, arrepender e praticar. Aqui está o cerne do sermão. Lembrar, arrepender e praticar. Olha o texto: contra você, porém, tenho isto: você abandonou, guarde essa palavra, abandonou o seu primeiro amor. Abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Olha o grande alerta: se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar.
Amados irmãos, afinal de contas, que tal de abandono é esse? Depois de todas aquelas qualidades, o que poderia acontecer com essa igreja? Então, algumas palavras nos dão a dica, preste atenção aqui. A primeira palavra é o abandono. Indica que houve uma ruptura em algum lugar, e uma ruptura séria. Esta palavra, no original, é usado para divórcio. Quando um casamento chega no momento e diz assim, não dá mais para ficar juntos. E aí tem a ruptura. Deus está avisando aquela igreja que está começando a acontecer alguma coisa, que se ela não tomasse cuidado, ia haver uma ruptura tão séria que aquela igreja sumiria do mapa. Ainda não aconteceu o divórcio, mas o que dá início a um divórcio já estava lá. Aí vem o que a Bíblia está nos alertando aqui, numa palavra muito específica para cada um de nós. Porque até esse momento não aconteceu ainda o divórcio, mas o processo já está começando. Então a advertência é séria, e o Espírito chama a igreja a procurar na memória em que momento isso começou a acontecer. Segue também que, segue depois desse chamado a lembrar, vem o convite ao arrependimento, e depois voltar às obras, às primeiras obras. É imprescindível que a igreja faça isso, sob a ameaça dela deixar de existir. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Você acha que o diabo tem poder para acabar com a igreja de Cristo? Você acha, sim ou não? E por que algumas igrejas deixam de existir? Ou algumas comunidades de fé somem do mapa, como sumiu a igreja de Éfeso? Porque não é o Satanás que tem poder, sabe por quê? A igreja que está em Cristo Jesus, que tem Ele como cabeça e é o seu corpo, essa igreja é indestrutível. E quando Jesus voltar, Ele virá para buscar a sua igreja. Ela é indestrutível, ela não pode ser destruída, mas aqui Deus está dizendo que Ele mesmo vai tirar, o único que tem poder, e Ele está dizendo, eu estou avisando para que vocês voltem aonde vocês caíram. Perceba o que levou vocês a irem se esfriando, ou está começando um esfriamento. Volte para lá, arrependa-se. Deixa eu perguntar para você, como está o seu primeiro amor? Segundo Strongs, quando ele fala assim, sobre voltar ao primeiro amor, significa banquetes de romance de uma lua de mel. Você ainda está de lua de mel com o Senhor? Já teve algum tempo na sua vida que, quando você falava para você, oração, glória a Deus, quando falava assim, vamos ali alcançar alguém para Jesus, amém, é isso, é o que eu desejo, vamos servir Jesus, olha, eu vou dar bom testemunho onde eu estiver, tudo que eu fizer vai ser para servir ao Senhor, eu vou servir a comunidade, eu vou abençoar vidas, eu vou abençoar pessoas, porque eu amo Jesus, e eu quero falar para todo mundo, que Jesus é a salvação, que Jesus é a vida. Se a sua vida não está mais assim, o convite é para que você se lembre onde começou o desvio. Arrependa-se. E arrependimento é percepção clara de pecado, de discordância com o mesmo. É um sentimento forte de tristeza e repulsa ao pecado. Assim como mudança de comportamento, porque como já ouvimos tantas vezes falar sobre essa palavra, a palavra traduzida como arrependimento é metanoia, que significa mudança de comportamento. E por fim, é necessário voltar a praticar as primeiras obras. O que significa? A praticar as boas obras com o fogo da paixão do primeiro amor. Na igreja de Éfeso, qual seria o que fez com que eles perdessem o primeiro amor, depois de todos aqueles elogios? George Lade é um exegeta da Bíblia, e ele faz um comentário sobre esse texto, dizendo que
depois de estudar bastante, vasculhar o que seria esse problema de ruptura, ele notou algo, depois de suas muitas pesquisas, que aquela igreja, qual era uma das maiores qualidades dela? Ela tinha pureza doutrinária, e ela fazia o quê? Ela era dura contra o erro, e ela resistia na cara aos mentirosos e suas mentiras. Só que a pista que se dá ali, para aquele exegeta, que aquele exegeta nos dá, é que a igreja se tornou dura demais, se tornou legalista, e tinha abandonado a paixão, o amor por fazer aquilo. E tratava os outros com uma dureza tão profunda, que ela acabou se afastando do amor de Deus. Que triste isso, não é? E você? Você tem o senso crítico lá em cima? Você procura ser, mas o cara fala isso, o que ele está fazendo? Depois vai pregar lá na frente, depois vai cantar lá na frente, depois vai liderar a célula, olha aqui. Amados irmãos, Deus nos tem chamado a voltar para o primeiro amor, a sermos verdadeiramente uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Então preste atenção aqui, olha aqui, atenção, igreja de Deus, ei, igreja de Deus, procure em sua memória qual foi a origem do abandono, onde, quando começou a acontecer o desvio. Depois que você localizar, arrependa-se, discorde daquilo na sua vida, repulse aquilo, deixe que o Espírito Santo mostre tristeza que é aquele pecado, e aí então, volte a praticar as boas obras com a motivação de antes. É necessário abandonar o pecado e praticar o que é correto com a motivação certa. Depois é preciso voltar a praticar as boas obras com o fogo da paixão do primeiro amor. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Você conhece alguém que é apaixonado pelo Senhor? Você conhece alguém? Para não dizer sobre si mesmo, você já viu alguém que você fala assim, como ele é apaixonado pelo Senhor? O pastor Chan, que escreveu Crazy Love, um livro, e depois tornou-se uma sequência de vídeos distribuído por uma igreja nos Estados Unidos, ele fala que ele conhece uma pessoa que é muito apaixonada por Jesus. Aí ele fala da vozinha dele, a avó Clara. E aí ele diz que a avó Clara é tão apaixonada por Jesus, que ela tem um cantinho de oração lá no quarto dela. Então, ela vai todos os dias, nas primeiras horas da manhã, e passa ali tempo, e às vezes horas, buscando ao Senhor. E ela é tão apaixonada pelo Senhor, que durante o dia, quando ela está fazendo algumas coisas e andando, e ela passa por seu quarto, e ela olha para o cantinho que ela fica ali, logo bem no começo da manhã, buscando ao Senhor, sabe o que acontece com a avó Clara? As lágrimas descem. E quando ela é perguntada, mas por que você chora por olhar do seu cantinho? Ela falou, não, eu choro porque amanhã, de novo, eu estarei ali, conversando com meu Deus, tendo um tempo a sós com Ele. Igreja de Deus, nós temos esse tipo de paixão? Nós continuamos apaixonados pelo Senhor? Ou nosso primeiro amor já ficou para trás? Traga a memória. Arrependa-se. E volte a praticar o primeiro amor. Esse é o desafio de Deus para nós. E a última correção de rota é viver as promessas dos céus.
Veja o que diz o texto, dá uma olhada, que coisa linda essa aqui, olha, olha. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Gente, ó, aqui, ó. Dá uma acordada agora, geral, desperta agora. Ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Eu vou ler de novo, preste atenção. Igreja, preste atenção. Aquele que tem ouvidos, quem tem ouvido aí? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas. Quem aqui é a igreja de Cristo? Quem aqui é a igreja de Cristo? Então isso é para você, olha o que ele está dizendo. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam. Espera aí, para. Se eu chegasse e falasse para você, sabe aquele consórcio imobiliário que você está fazendo, foi contemplado, e você agora pode comprar a sua casa. Você diria assim, aleluia, duvido. Agora, sabe, você chegava lá e contava para sua esposa, eu fui sorteado, nós fomos sorteados, e a nossa família agora pode ter aquela casa que a gente tanto esperava. Eu duvido que se alguém aqui recebesse uma herança que vem no você não sabe de onde veio, e de repente alguém fosse e avisasse você, olha, você tem uma esperança, você se transformou num milionário, e você diria assim, aleluia. Então por isso que eu acho que você não ouviu. Eu estou dizendo que ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, igreja! Glória a Deus! Isso é muito mais do que ganhar uma casa, ou ganhar uma herança, ou dar qualquer coisa dessa terra, ou as riquezas desse mundo. Mas sabe por que nós reagimos assim? Porque nós estamos nos apaixonando mais pela terra do que pelos céus. Até a nossa própria teologia está mudando. Quando era bem novinho, eu sou novo ainda, né? Mas já novinho, entendeu? Eu fazia faculdade, eu me lembro que havia um comentário sobre as músicas que eram cantadas nos Negro Spiritual. Porque as letras deles falavam muito assim sobre além do rio, lá naquela cidade celestial. Aí começou uma certa crítica, falava, não, tudo bem, a gente tem o além do rio, mas não tem algo para o aqui e agora? E todo mundo falou, sim, tem, a Bíblia promete para o aqui e agora. E é verdade? Sim, é verdade. Mas sabe o que acontece? Que eu acho que a gente foi mudando tanto de ênfase, que agora a ênfase é só na terra. Meus amados irmãos, nós vamos morar quanto tempo aqui nessa terra? 60, 70, 80, ou como alguns querem espichar um pouquinho mais a aposentadoria, estão dizendo que vai viver 120 anos, né? Ok. Mas o que são 120 anos perto de uma eternidade é a pontinha da corda, meus irmãos. E você e eu vamos ficar mais preocupados com as coisas desta terra do que dos céus. Voltar ao primeiro amor é voltar a se apaixonar pelos céus. É quando alguém diz assim, Jesus está voltando, você diz, vem Senhor Jesus, Maranata, se quiser vem agora, que vai ser uma alegria tremenda. Mas hoje você falar isso muito pouco, não, Jesus pode até voltar, mas ele podia esperar eu casar, ele podia esperar eu escrever um livro, ele podia esperar eu construir minha casa, ele podia esperar, eu tenho tantos sonhos, fazer aquela viagem dos meus sonhos, ele podia, não, mas se ele voltar, tudo bem para mim, né? Você não está entendendo. Muitos de nós não estamos entendendo mais. Estamos gostando mais da terra
do que dos céus. Mas todo aquele que começa a ter intimidade para ouvir, para estar atento à voz do Espírito Santo, ele começa a perceber: peraí, o que é esse comer do fruto da árvore da vida? Isso nos remete ao Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden havia a árvore, o fruto da árvore da vida, e a ideia ali de quem comesse daquele fruto viveria para sempre. Quando o homem peca, ele é expulso do jardim para não pegar aquele fruto. Então Deus coloca um anjo guardando e expulsa o homem do jardim. Poxa, que Deus mau, né? Bem que a serpente falou, é que Deus não queria que você vivesse para sempre. Sabe por que Deus protegeu a árvore? Porque se um pecador comesse daquela árvore, ele viveria para sempre escravo do seu próprio pecado. E Deus não queria assim. Mas quando Ele envia Jesus, Ele envia o pão dos céus. E quem come do pão dos céus, come do fruto da árvore da vida e vive para sempre. E sabe, essa árvore está à sua disposição. Os céus estão na terra, na pessoa de Jesus. E sabe, depois que você passar dessa vida, você vai para o paraíso onde Deus está. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: quando falo em paraíso, eu não sei, pelo menos na minha mente, eu vejo assim um lugar bem verde, corre um rio de águas cristalinas, e assim tem um sol maravilhoso entre as montanhas. Isso parece paraíso, não parece? Mas se você estiver na presença de Deus, até o deserto é paraíso. Se a presença de Deus estiver no deserto, você nunca mais vai querer sair do deserto. Sabe por quê? Paraíso não é paraíso porque ele é bonito. Paraíso é paraíso porque Deus está lá. É por isso que o texto termina sempre, todas as cartas, há uma promessa de futuro glorioso para a igreja. Eu não vou ficar aqui para sempre e nem quero. Quando a gente experimenta um pouco mais da presença de Deus, a gente percebe que a vitória está na própria presença de Deus. O autor que eu citei para você, George Led, escreve: a vida cristã é uma guerra sem tréguas contra os poderes do mal. A vitória não é física ou do mundo, é uma vitória igual ao que próprio Cristo conquistou, mesmo envolvendo sua morte na cruz. O próprio martírio da igreja foi a sua vitória, porque tinham vencido todos os esforços satânicos para desviar sua lealdade e devoção a Cristo, e tinham permanecido fiéis. A vitória é ser fiel. O amor e a lealdade a Cristo vencerão o medo do sofrimento e da morte. Amados irmãos, isso é tremendo demais, isso é lindo demais. Sabe o que é perceber que melhor estar com Deus do que com qualquer outra coisa? Eu sempre me lembro daquele jovenzinho em frente à fornalha. Havia um rei chamado Nabucodonosor, muito poderoso na época, e eles inventaram um decreto para pegar os judeus. E aí eles construíram uma grande estátua que representava o império de Nabucodonosor. E aí eles disseram: quando tocar os instrumentos, todos devem se prostrar diante da estátua. E aí tocou o instrumento. E 3 jovenzinhos, recém-saídos da adolescência, ficaram em pé. E claro, todos ajoelhados, tive o dedo duro que foi lá e falou: olha, tem 3 jovens aqui, ó rei, que desafia a sua ordem. Eles ficaram em pé. O rei manda chamar os jovens e eles vêm com aqueles soldados. Ele diz: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que quando os instrumentos tocaram, vocês não se dobraram diante da estátua? Eles disseram: é verdade.
E ele disse assim: pois eu vou lhes dar mais uma chance, e vai tocar os instrumentos, e se vocês nesta hora não se dobrarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. E aqueles rapazinhos disseram, e ele ainda ameaçou, falou: aí eu quero saber qual é o Deus que pode livrar vocês dessa fornalha. Aqueles jovens venceram antes de entrar na fornalha. Sabe por quê? Eles disseram assim: saiba uma coisa, ó rei, se o Deus a quem nós servimos quiser nos livrar, Ele pode nos livrar, e nos livrará. Mas se Ele, o Deus a quem nós servimos, não quiser nos livrar, nós preferimos morrer na fornalha de fogo ardente do que se dobrar diante de uma estátua, porque nós só nos dobramos diante do nosso Deus. Esses jovens tinham ou não tinham convicção de que a vida não era só aquilo? Numa hora que nem sempre era tão fácil perceber a teologia da eternidade naquele tempo. Amados irmãos, não nos dobremos às coisas deste mundo, mas vamos servir a Deus com toda a força de nossos corações para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. O Senhor é bom. E nós vamos, por favor, banda, nós vamos cantar agora. E será um momento em que você vai ter um tempo para, quem sabe, pedir perdão a Deus, que você achou que algo era maior que Ele. Não, pastor, eu nunca achei isso. Não mesmo. Quando você teve um problema e você achou que ele não tinha solução, e você entrou talvez até em depressão, é hora de pedir perdão a Deus e dizer: Deus, eu quero renovar a minha fé no Deus que tudo pode. Nessa hora que você estiver cantando e meditando, você vai dizer assim: Deus, me ajuda a me enxergar nos seus olhos. Me ajuda a perceber quem realmente eu sou, quais são os pontos cegos da minha vida, porque eu quero viver uma vida de santidade. Quando Deus falar com você, você vai exercitar a sua mente para retornar, lembrar onde você caiu, se arrepender e praticar as boas obras como você praticava quando estava apaixonado. E você, nesse momento, vai ter a oportunidade de cantar um louvor a Deus e dizer: Deus, melhor é a eternidade com o Senhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar nessa terra. Vamos ficar em pé. Fique em pé e comece já a orar. Comece a orar. Busque o Senhor, busque o Senhor. Renove a sua fé no Deus que tudo pode. Deseje voltar. Encontre-se com o Senhor que tudo pode. Se veja nos olhos dele e reveja os seus conceitos, seus valores. Reconstrua. Volte para lá onde você caiu e reconstrua, recomece. Regresse para o caminho, a estrada de volta para o primeiro amor. Rever as primeiras obras. Diga isso agora, deixa sair do fundo da sua alma. Eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Diga com toda a força do seu coração, como alguém que está apaixonado. Diga: ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus.
Levante apaixonadamente. Encontrar-me. Busque olhar nos olhos de Jesus, o olhar apaixonado dele por você, aquele que morreu na cruz por você, aquele que derramou seu sangue porque amou você e o amou primeiro. Eu quero reconstruir. E diante dessa paixão, reconstrua. Regresse ao caminho. Faça isso, igreja. As primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo. Senhor. Agora a cura está vindo. A salvação está acontecendo. A cura está chegando. A salvação está acontecendo. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você que está aqui. Você tem certeza de eternidade? Se você partisse daqui, desta terra, você teria certeza para onde você está indo? Pois Jesus quer entrar na sua vida, para que no fim você receba a promessa de comer do fruto da vida no paraíso de Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, este é o momento, esta é a hora. Quantos aqui desejam entregar? Ainda não fizeram isso, mas nesta noite desejam entregar suas vidas para Jesus. Levante uma de suas mãos. Quem vai ser o primeiro a entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Levante sua mão bem alto para que eu a veja. E diga: eu entrego a minha vida para Jesus. Diga isso, diga isso, diga isso. Levante a sua mão e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Deus amou tanto você que entregou o seu filho para morrer por você. E se você entregar a sua vida para Jesus, você será salvo e terá vida eterna. Então confesse Jesus agora como Senhor da sua vida. Há alguém aqui que ainda não fez essa entrega e deseja fazer esta noite? Levante uma das suas mãos bem alto e diga: eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero comer do fruto da vida no paraíso de Deus. Há alguém aqui? Todos já fizeram essa decisão? Todos? Eu quero agora fazer um segundo convite. Você já foi tão convidado, e eu sei que Deus já falou com você, e você já falou com Deus. Mas o convite de Deus agora é que você faça justamente com Ele uma aliança de buscá-lo mais apaixonadamente todos os dias dessa semana. Sabe, a torre de oração não é apenas uma metodologia para dizer: olha, é a igreja que ora. Não, é um desafio de Deus para nós buscá-lo mais, para cada um de nós possamos buscar mais a Deus, e lá na presença de Deus poder orar conforme o coração de Deus. Então faça isso. Pegue o seu cartão ou faça através do aplicativo, mas entre nesse movimento e volte. Lembra da avó Clara? Deus quer que cada um de nós sejamos como ela. Não seja aquilo: você viu a avó Clara? Mas seja, não, todos da igreja são como a avó Clara. Esse é o apelo de Deus para o seu coração. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai,
a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito que nos faz uns, suas consolações, o poder e a unção do Espírito seja sobre você, para que você viva todos os dias da sua vida no primeiro amor, em nome de Jesus, amém, amém. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Tenha uma semana super de Deus.